Bom dia, boa tarde a todas e todos. Vamos continuar com variáveis qualitativas, olhando em como aplica frequência. Então, frequência, sendo esse número bruto dos casos em cada categoria, que pode variar de zero a infinidade, dependendo de quantos casos foram analisados. E assim, a gente vai pegar as planilhas de dados e pensar, quais são as minhas categorias? Aqui, para a variável posição no vaso, eu tenho categorias borda e parede. Para a variável de decoração, eu tenho as categorias pintada e sem pintura. Então, a gente poderia, então, ter cálculos para o número bruto de bordas e o número bruto de paredes, ou também poderia ter cálculos para o número bruto de casos pintados e o número bruto de casos sem pintura. Vamos lá, o que a professora fala? Considerando os fragmentos de cerâmica do sítio Dois Irmãos, calcula as frequências para a variável posição no vaso. Tá, posição no vaso. Então, na categoria borda, a gente tem aquela coisa que a gente pode colocar frequência, só o Fzinho, é quanto? Então, a gente vai contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 casos que são fragmentos de borda. E na categoria parede, a frequência é quanto? Vamos ver. Vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, desse sítio, Dois Irmãos, tem uma frequência de bordas igual a 12 e frequência de parede igual a 10 na variável posição do fragmento no vaso. Então, a gente veja isso apresentado em muitas das coisas que lemos na arqueologia. Então, vamos ver essa citação e determinar as informações dele, fazer a levantamento. Então, consideração da citação. A coleção lítica dos sítios arqueológicos registrados no município de Arapina é composto por um total de 1.380 peças. Esse material foi separado de acordo com a sua técnica de fabricação, enlascada, 1.367 peças, e polida, 13 peças. Então, se a gente for olhar, então, quais são os casos aqui? Os casos são a coleção lítica. Então, os casos são líticos, os líticos. Os líticos do município, bababá. Tá, a variável que está sendo apresentada. A variável, a técnica de fabricação. É pela técnica da fabricação que houve uma divisão. Então, a variável é técnica de fabricação. E as categorias? As categorias dentro dos quais foram divididos líticos, lascado e polido. Lascado, polido. E as frequências para cada categoria estão sendo apresentadas aqui. Então, aqui nós temos informações numéricas, aqui a contagem de quantos casos, ou seja, a frequência, estão em cada técnica de fabricação. Então, a gente tem uma frequência de 1.367 peças lascadas
e nós temos uma frequência de 13 peças polidas. Então, a maneira que a gente leia os textos nos permite dar um passo para trás e dizer que esse pesquisador, ou pesquisadora, no caso pesquisador, fez. Quais eram suas variáveis e as categorias que se compõem essas variáveis. Então, a primeira variável aqui é técnica de fabricação. E a gente podemos confirmar que realmente essa técnica de fabricação foi levantada em cima de todos os casos, ou seja, foi exaustivo, todo caso tinha uma técnica de fabricação, porque se a gente soma a frequência das peças lascadas com as peças polidas, você tem uma soma do total das peças. Então, a frequência total 1380 é igual a ter 1367 mais 13.